Mais uma vez estamos aqui para o nosso bate-papo mensal e é um prazer muito grande falar sobre o tema dessa noite, que pessoalmente me toca de uma maneira muito peculiar. Mas antes da gente começar a falar sobre o tema dessa noite, vamos fazer o nosso velho e conhecido centramento para acomodar um pouquinho mais a mente, para aquietar um pouco mais o sistema nervoso e para sentir a nossa presença de uma forma especialmente gentil, ou seja, acalmar primeiro, deixar que a respiração possa regular nossa fisiologia e ter esse olhar compassivo para nossa presença, para a forma como chegamos aqui. Então, convido vocês a fecharem os olhos e a sentir simplesmente com que qualidade você chega nesse momento, como você se sente agora, como você percebe a sua respiração, a sua atitude mental, com que qualidade você aquieta e se observa a qualidade da sua presença. Observe seu corpo, se existem tensões, se existem contrações. Traga a sua atenção para você. Vá sentindo o apoio dos seus glúteos no assento da cadeira. Vá sentindo também o apoio das suas costas na cadeira, soltando um pouco mais todo o seu peso, observando a sua respiração. Respire. Relaxe um pouco mais. Solte-se. Relaxe também sua mandíbula, deixando os músculos faciais mais relaxados. Relaxe os ombros. Afaste um pouco mais os ombros das suas orelhas, criando um espaço gentil na região cervical. E descontrai o seu semblante. Sinta a sua respiração. Sinta um pouco mais a sua respiração. E vamos então trazendo as nossas mãos unidas em Pranayama Mudra, próximas ao coração, iniciando o nosso encontro deste dia de hoje, vibrando o mantra 3 vezes. Muito bem, podemos descer as mãos, deixando que o Om continue vibrando e afetando o nosso estado mental, acalmando um pouco mais o nosso sistema nervoso, criando um espaço gentil, um espaço generoso, relaxando os músculos. E aí você vai bem suavemente abrindo seus olhos. E vamos juntos, a partir de agora, numa jornada, num assunto que eu gosto muito, que já falei algumas vezes com vocês em algumas oportunidades diferentes, mas que nunca é demais repetir.
Até porque o que eu vou tratar hoje, sem dúvida, se configura uma ferramenta importantíssima para que possamos manter a nossa qualidade, a saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde psíquica. O tema de hoje é recorre à meditação. Olha só que coisa familiar. Recorre à meditação. Foi o tema tirado do livro Momentos de Meditação, de Divaldo Pereira Franco, psicografado pelo espírito da nossa queridíssima, amadíssima Joana de Ângeles. E é muito interessante porque esse livro foi psicografado em 1988, quanto tempo atrás, mas é um texto absolutamente atual. Porque Joana, ela escreve um prefácio, e nesse prefácio ela fala, em 1988, de como a população, de como nós, encarnados, nessa grande jornada que é estar encarnados, como nós estamos sofridos, como nós estamos desregulados nas nossas potencialidades, nas nossas capacidades e competências, como estamos sofrendo diversos males e inquietações que poderiam estar sendo cuidadas, essas inquietações poderiam estar sendo tratadas através de uma prática de meditação. E nesse mesmo prefácio, ela desfila sintomas que são absolutamente atuais na nossa sociedade moderna. Ela fala da desregulação, do sofrimento, das dores, das mazelas de toda sorte que nós carregamos quando insistimos em não nos comprometer com uma prática espiritual, com uma prática meditativa, com a leitura de bons livros, com hábitos salutares para que possamos manter a saúde mental. E ela usa nesse prefácio um termo muito interessante que se chama nadaísmo. E ela tem uma hora que ela fala que até quando estaremos praticando um nadaísmo? Nadaísmo é uma filosofia, né, oriunda oriunda da década de 60, 1960, que nasceu na Colômbia e que representa um movimento filosófico negacionista, que nega qualquer possibilidade de ver um propósito na vida, que parte do princípio de que a vida é vazia e que não há nada que se possa fazer para preencher. Então, é um movimento que é absolutamente negacionista com relação a todos os recursos que hoje nós sabemos que podem alterar a forma como vivemos, a forma como enxergamos o mundo, a forma como nos relacionamos conosco e como nos relacionamos com o outro. Nadaísmo. Tipo, não há nada a se fazer, a vida é caótica e tudo bem. Então, ela cita esse movimento, né, esse movimento filosófico da década de 60, onde as pessoas negavam qualquer possibilidade de ter um propósito e, portanto, negavam também qualquer esforço para buscar um propósito na vida, o tal Dharma, que a gente sempre fala aqui. O que é que eu vim fazer aqui? E aí, na medida em que a gente cria essa curiosidade em querer saber qual a função de eu ter reencarnado nessa família, nesse lugar, com essas experiências que eu estou sendo convidada a ter, né? E nega tudo isso. Então, a vida fica absolutamente estéril, porque não há nada a fazer, é caótico, não tem graça e ok, né? É isso que se tem. Imagine, o quão difícil é viver sem um propósito, o quão difícil é viver também cruzando os braços e imerso em sofrimento. Então, Momentos de Meditação é um livro que
é atual demais, porque a forma como Joana descreve o processo meditativo é uma forma absolutamente presente e adequada para os dias atuais. Ela faz um lembrete de que nós não podemos, e olhe, eu sei o quão é difícil, porque eu sinto isso na pele, o quão é difícil é introduzir no nosso cotidiano uma prática de disciplina. Eu sei que a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para ligar para o amigo, para bater um papo, a gente tem tempo para parar e tomar um café, a gente tem tempo para ficar fuçando o celular e vendo coisas no Instagram. Tudo bem. Eu sei que a gente encontra tempo para um monte de coisa. E por que é tão difícil encontrar um tempo para não fazer nada? Porque meditação é a sugestão de criar pausa. Pausa no ritmo de atividade que muitas vezes se torna repetitiva, condicionada, automática. Então, se a gente for parar para perceber a gente, mas assim, sem julgamento, mas se observar, a gente vai perceber que 90%, eu estou chutando um valor, mas eu não me surpreenderia se fosse até mais. 90% das coisas que nós realizamos no nosso dia a dia são repetições que já estão automatizadas e, portanto, nós não paramos para pensar sobre o que estamos fazendo, como estamos fazendo e com qual propósito é para que propósito eu coloco para realizar aquilo. Então, quando a gente começa a fazer tudo de uma forma muito automática, a gente vai perdendo a capacidade de ter consciência e, junto com isso, ter poder de escolha de fazer diferente. Então, a meditação é um chamado para que a gente esteja mais atento, mais atenta ao dia a dia, às sensações que vão surgindo, muitas vezes oriundas de uma ligação telefone, de uma ligação, de um WhatsApp, de um e-mail que a gente recebeu, é, de uma frase dita por alguém, às vezes pessoas próximas no nosso convívio, algo que não assentou bem, e aquilo vai causando uma inquietação. E se a gente não para compreender qual é a raiz dessa inquietação, a gente passa o dia inteiro absolutamente imersa, absolutamente imerso em sensações angustiantes e não sabe por quê. A única forma da gente quebrar esse protocolo e sair dessa angústia é descobrir a raiz, o que foi que motivou aquela sensação. Às vezes é um único pensamento, uma ideia, uma fantasia, uma correlação que a gente faz. E simplesmente a gente vai se fechando. É como se aquele dia ensolarado começasse a ficar nublado e uma nuvem espessa está sobre nossas cabeças. É assim que a gente fica muitas vezes. E se a gente não para questionar, mas por que eu estava bem? O que é que houve? Se a gente começa a atribuir a culpa a um encontro com um colega, a energia do fulano, a birra de cicrano, a culpa está sempre fora. É o porteiro que não olhou para mim com uma cara gentil, é uma ligação que eu recebi. Mas eu preciso entender que não é sobre o estímulo de fora, mas é como eu recepcionei isso e que destino eu dei a essa informação em mim. Então, a meditação, ela é um treino para que a nossa mente esteja mais conectada, mais consciente das grandes mudanças em que ocorre a cada minuto. A cada minuto a gente olha uma coisa, a gente vê algo e
A mente processa essa informação de acordo com nossas experiências e com os nossos hábitos de interpretação. Então, qual é o meu perfil? Meu perfil é de uma pessoa em que foi se tornando pessimista, uma pessoa em que vê que tudo está muito caótico, que vê que está tudo fora do encaixe, que o mundo está cada vez mais cinza. Se o meu perfil, se eu estiver me identificando com pensamentos de, de desordens, de caos, de pensamentos trágicos, se eu estou me identificando com essa forma de enxergar o mundo, todos os estímulos que chegam a mim, algo que eu vi, algo que eu ouvi, a minha mente vai interpretar dentro desse padrão de leitura. É o fim. Foi de propósito. Está querendo me derrubar. Está destruindo a minha natureza. Se eu desenvolvo a habilidade de ter uma visão compassiva do mundo e do outro, todas as informações que vão chegar até mim vão ser decodificadas, interpretadas pela minha mente com outro olhar. Tá tudo bem, fulano deve estar com dificuldade, deve ter acontecido alguma coisa, não tem a ver comigo. Não foi para mim atingir. Ele não está bem. Entre o outro não está bem e ser uma obstinação para me derrubar, tem um precipício. Então, eu tenho várias formas de interpretar um evento e uma delas é achar que aquela pessoa tem como meta de vida me destruir e me ofender. Isso mostra que eu tenho um núcleo de sensibilidade muito grande, provavelmente acho que eu não sou tão boa, que eu não sou suficientemente boa, né? Que as pessoas veem que eu não tenho valor, acham que eu não tenho valor. Essa é uma forma de eu interpretar. Eu estou mania persecutória. Estão querendo me derrubar, estão querendo me destruir. Ou não é sobre mim. Essa pessoa deve estar com muitos problemas, deve estar muito desorganizada e terminou que perdeu a mão no que falou comigo. Mas não é sobre mim. Essa é outra forma de enfrentar a mesma situação. Então, a meditação é a capacidade que temos de criar pausas no fluxo de uma mente que não para, então é um fluxo contínuo. E aí, quando a gente começa o treino da meditação, que é o treino de eu não quero pensar. Eu vou ficar aqui quietinha, eu vou fechar meus olhos e toda a minha atenção vai voltar para o meu corpo. Esse é o primeiro movimento. Por quê? É uma forma de eu não permitir que a minha mente fique se espargindo em todas as outras direções. Estou pensando no futuro, tô pensando no passado, estou pensando no futuro. Esse caminho, esse lugar de passado e futuro, é um lugar que sequestra muito a nossa energia. Porque toda vez que estamos presas, um evento do passado, nós não estamos no presente. Se não estamos aqui agora, nós não estamos conscientes do que estamos sentindo. Se não estamos conscientes do que estamos sentindo, nós não estamos conscientes do que vamos falar, do que estamos pensando, das ações que estamos realizando. E essa é uma grande cilada. Nunca se viu tantos incidentes e tantos acidentes no trânsito, porque as pessoas estão dispersas. Nunca se viu tantos equívocos em coisas simples, numa consulta de um médico, num laudo que foi dado equivocado, numa notícia que foi dada pela metade, ou que foi dada exatamente o oposto, em pequenas ações que, por terem sido feitas por pessoas que estavam desconectadas, que estavam dissociadas, que estavam alheias ao que estava fazendo, quando essa pessoa está alheia ao que ela está fazendo,
o risco de equívoco, de cometer erro, é muito grande. Então, a gente nunca viu tantos pequenos erros no dia a dia, em coisas comuns, que fazem com que nós tenhamos que estar corrigindo essas ações, o que demanda muito mais energia e o que demanda muitas outras pendências para serem resolvidas. Pequenas coisas, você vai numa pizzaria, senta e diz assim para o rapaz que te atende: eu gostaria, faz o pedido e diz: eu gostaria que fosse assim, assim, assim. Quantas vezes não há um equívoco? Não, não foi entendido exatamente. Não foi entendido ou porque não falamos com a devida clareza, ou porque o outro que escutou não estava presente o suficiente para memorizar o que escutou. Então, nunca foi tão importante que tenhamos o treino da plena atenção no que está se fazendo, na qualidade do que estamos pensando, na qualidade do que estamos sentindo, porque somente quando trabalhamos a plena atenção nós podemos corrigir a tempo e em tempo pequenos hábitos que foram se consolidando ao longo da nossa jornada até aqui. Somente estando consciente podemos mudar e ressignificar a experiência. Então, quando Joana de Ângeles traz o tema da meditação em 1988, ela diz: não que você precise se ausentar dos seus afazeres domésticos, ou do seu trabalho, ou das suas relações em sociedade, em família, não que você precise se isolar do contexto de vida. Não é necessário nada disso. Não é uma rota de fuga. Não é uma esquiva da responsabilidade. É uma pausa. É uma capacidade de pausar. As palavras, elas são muito importantes. Nós precisamos nos comunicar. E uma comunicação assertiva, uma comunicação limpa, uma comunicação correta, uma comunicação sem violência, é um instrumento maravilhoso de, de fazer vínculos, contato, link com o outro. Mas muitas vezes o silêncio também nos traz uma experiência incrível e transformadora. Então, até para que a gente consiga escolher no nosso acervo de palavras, no nosso vocabulário, até para que a gente possa escolher as palavras corretas para expressar nosso sentimento. É preciso trabalhar um pouco a meditação. É preciso treinar as pausas. Porque quando a gente está com a mente acelerada, quando a gente não tem o hábito da autocontemplação, que é a habilidade de fechar os olhos e de se observar. Observar a qualidade da respiração. Observar se você está com tensão. Observar se você está agitada ou agitado. Quando a gente não cria esse hábito, nós estamos robotizando a nossa vida. Nós estamos automatizando a nossa existência. E é lógico que vamos perder a mão, muitas vezes, na forma como vamos expressar sentimentos e sensações. E, muitas vezes, perdemos também a capacidade de escolher o tempo certo, as palavras adequadas, a entonação adequada do que a gente quer falar, usando de não violência, comunicação não violenta. Esse é um treino para todos os dias, todas as horas. É o treino de respirar e perceber como algo que você escutou do nada pode te afetar tanto. Como uma memória de uma experiência não desagradável pode ser recordada através de algum outro evento no presente. Uma memória de algo desagradável no passado pode ser acessada
com um link no presente. E se a gente não está atento a isso, a gente vai reviver as mesmas sensações desse evento desagradável lá no passado. Então, é preciso treinar a meditação. É preciso compreender a importância das pausas. Se você tem dificuldade em parar, se você tem dificuldade em apenas sentir a sua respiração, se ainda é muito desafiador você simplesmente ficar quietinho ou quietinho, fechar seus olhos, trazer a atenção para dentro e observar o fluxo da sua respiração, existem outras técnicas de meditação que podem ser mais adequadas para a necessidade de cada um. Por exemplo, você pode ficar quieto, ficar quieta, fechar seus olhos para que você não fique se distraindo com as coisas que podem aparecer à sua frente, pessoas que podem estar transitando, ou um inseto que passou na sua frente. A mente adora se distrair. A mente adora se distrair. Então, o que você pode fazer? Você senta com a coluna ereta, porque é muito importante cuidar da postura física. Então, o máximo da coluna ereta. Você pode me dizer, Rosana, eu não consigo ficar sem apoiar as minhas costas, que o ideal é que não apoiemos, porque quando a gente apoia, dá um soninho, a mente vai tentar burlar de todas as formas o nosso empenho. Mas se você não consegue, apoie suas costas, mas não durma, porque quando a gente apoia as costas, aí vem aquele soninho gostoso e a gente diz assim: eu estou meditando ou eu estou cochilando? E na maioria das vezes podemos estar cochilando. Mas se você não consegue não apoiar, apoie. Mas se prometa ficar atento. Deixe a coluna alinhada. Relaxe seus braços. E aí você vai fechar os olhos e se apenas observar a respiração for desafiador demais, vibre o ombro. Você pode vibrar baixinho. Você inspira e na expiração inspira e na expiração. Inspira e na expiração. Você pode fazer alguns minutos isso. E por que eu estou sugerindo que você vibre o OM de forma possível a escutar? Porque sua atenção fica mais amarrada. Se você vibra mentalmente o OM, você pode dispersar mais. Mas quando você vibra baixinho, e você pode sentir a vibração do OM nos lábios e também escutar o OM de forma harmônica, a sua mente, a sua atenção está mais segura, que é isso que a gente quer. Porque quando a gente segura essa atenção numa técnica de meditação, quer seja observando a respiração, quer seja vibrando, quer seja sentindo a parte do nosso corpo, quando a gente consegue diminuir esse fluxo incessante de pensamento, a gente vai avançando para lugares maravilhosos, para a sensação de pertencimento, de, de disciplina, de autocomando, de autocomando. Eu me governo, eu escolho. Isso desenvolve em nós uma capacidade enorme de escolha. Eu escolho. Através da prática de meditação e do treino mental, a gente desenvolve a habilidade de escolher, porque já não seremos mais movidos pelos instintos, pelas respostas automáticas, impensadas. Nós escolheremos a entonação, que palavras vamos usar para responder, se vamos responder, ou se o silêncio será mais efetivo. Nós escolhemos as ações,
e as repercussões dessas ações. O que acontece quando praticamos meditação é que deixamos de viver uma vida aleatória, alienada, respondendo como a maioria responde, de uma forma impensada. Passamos a ter o autodomínio, que no yoga chamamos de brahmacharya, o autodomínio. Passamos a entender os nossos mecanismos mais sutis e escolhemos a qualidade das emoções que queremos manter naquele dia. Quando escolhemos a qualidade das emoções, nós nos tornamos pessoas mais agradáveis, porque somos pessoas que vamos nos relacionar de forma mais pacífica, não é passiva, mas é pacífica com o outro. Primeiro com nós mesmos e depois com o próximo. E vamos também percebendo o que nos afeta e em que nível nos afeta. E o que nos agrada e em que nível nos agrada. Também o que desagrada e em que nível desagrada. Nós passamos a compreender melhor os nossos sistemas. Nós passamos a compreender melhor como nos sentimos em determinadas situações. E por que nós compreendemos, nós podemos evitar algumas situações desagradáveis que às vezes se tornam recorrentes e que podem nos causar enfermidades. Nós passamos, por exemplo, a escolher melhor quem a gente quer que esteja do nosso lado, o tempo em que a gente se dispõe a fazer determinadas coisas, sempre tendo em mente o limite entre o que agrada, o que é prazeroso e o que se tornou um sacrifício na realização. Em suma, a prática da meditação é a prática de autoconhecimento. É você descortinar, abrir suas janelas para enxergar o mundo de uma forma mais consciente. Não à toa, em 1988, nossa querida Joana de Ângeles já escreveu um texto tão claro, tão sucinto e tão atual sobre a necessidade de se criar lacunas, pausas no ritmo incessante e frenético das nossas mentes. O que mudou de 1988 para cá foi que aumentaram consideravelmente os números de estímulos. Os estímulos tecnológicos de toda sorte, de toda forma, eles estão muito, muito, muito mais intensos. Então, hoje nós temos e-mail, WhatsApp, nós temos Instagram, nós temos, sei lá, tanta coisa a mais que eu nem sei, né? Eu não sou uma mulher tecnológica, e isso nos sequestra muito tempo, a todos nós. E isso faz com que estejamos muito, muito próximo dos outros e muito, muito distantes de nós mesmos. Não é uma apologia à não tecnologia, não. A tecnologia é maravilhosa, é muito importante, mas é um chamado para que não nos perdamos, não nos esqueçamos nesse caminho, que possamos criar pausas. E isso é muito simples. Você pode fazer, por exemplo, dizer assim, diariamente, eu vou começar com 5 minutinhos. 5 minutinhos do meu dia, eu vou sentar e vou ficar quieta. No começo vai ser desafiador, você vai salivar, vai sentir uma dorzinha aqui, vai sentir uma vontade de beber água, vai dar vontade de ir no banheiro. É assim que a mente agitada faz. Não quer que você pare. Parar é sofrível. Mas se você persiste, se você disciplina e coloca isso como uma necessidade, vai ter o dia que 5 minutos vão ser tão prazerosos que você vai querer mais. E aí você aumenta para 10 minutos. Depois aumenta para 15. Se você conseguir 20 minutos quietinho, quietinha, você vai ver a grande mudança na sua vida. Aumenta a sua percepção, aumenta a sua clareza mental, que a gente sempre fala aqui, viveca, discernimento.
A sua capacidade de refletir sobre determinada situação, ela vai, ela vai se ampliando. Questões que antes se embaralhavam em nós vão se tornando mais claras, mais lúcidas. A gente começa a enxergar as situações de um lugar de mais clareza, de mais lucidez. Aquilo que trazia dor e sofrimento, aos poucos, a gente começa a compreender o propósito. E quando a gente começa a treinar, mesmo naquele dia em que a gente acorda e já acorda sentindo que tem algo denso, que tem uma nuvenzinha, a gente vai criando uma resiliência e, ao mesmo tempo, a gente vai criando formas de lidar com isso e de clarear o dia de novo, de fazer essa nuvem se dispersar e deixar que o sol, de novo, traga luminosidade para a nossa alma. Isso é um treino. O mesmo treino que, quando a gente quer ficar forte, vai fazer na academia. Vai pegar um pezinho para trabalhar bíceps, para trabalhar deltoides. Se a gente pode ter força, se a gente pode ter determinação para trabalhar o corpo, por que não para treinar a mente? Considerando que isso também vai ser muito importante. Bom, esse é o nosso recado da noite de hoje. Vamos tentar meditar, vamos tentar sair da roda de sofrimento e criar uma expectativa onde a gente possa, devagarzinho, não é um milagre, é um treino de habilidade. Através do treino diário da prática da consciência, nós vamos clareando a nossa mente. Nós vamos experimentando um estado mental mais claro, mais equânime, mais tranquilo, e isso faz com que o nosso comportamento mude diante dos estímulos, dos acontecimentos, dos eventos do nosso cotidiano. Convido vocês então para fecharem os olhos de novo, e aí a gente vai soltar um pouquinho os ombros. Leve a atenção para dentro. Não é difícil. No início parece ser desafiador, mas quando você insiste, daqui a pouco você vai descobrir que o seu ambiente interno é o lugar mais confortável, mais prazeroso e mais convidativo que você vai conhecer. Observe sua respiração. Relaxe a mandíbula. Relaxe seu semblante. Sinta a sua presença. Não é para você pensar na sua presença, é para você sentir a sua presença. Através do contato dos seus pés com o solo, com o seu calçado, através da extensão das suas pernas, do apoio dos glúteos sobre o assento da cadeira, da verticalidade do seu tronco. Sinta a sua respiração. Sinta o seu corpo, as sensações que vão surgindo. O fluxo da respiração. Solte um pouco mais os braços. Relaxe um pouco mais o semblante. E então, vamos trazer as nossas mãos unidas e vamos encerrar o nosso encontro dizendo Om Shanti, muita paz, muita paz, muita paz. Até o nosso próximo encontro e muito obrigada pela atenção de todos vocês.